mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por gentileza, podeis tomar assento nesta noite tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Amados irmãos, diante desse texto tão conhecido que nós temos lido nesta noite, todos aqueles que conhecem os escritos de Paulo, na verdade Paulo foi e é o maior missionário da história da igreja. Paulo, nos seus mais de 30 anos em que ele fundou igrejas, e além de ser o maior missionário da história da igreja, Paulo também foi o maior teólogo da história do cristianismo. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Se bem que alguns colocam Hebreus, então seria 14. Mas eu sou mais cauteloso, deixo Hebreus de fora, então são 13, na minha opinião. Mas cronologicamente falando, Romanos não seria a primeira carta que Paulo escreveu, seria Gálatas, que Paulo teria escrito antes do capítulo 15 de Atos e antes do concílio de Jerusalém. Mas por que então Romanos está em nossas Bíblias logo após o livro histórico de Atos? Por causa da sua importância teológica e por causa da profundeza, da tamanha importância dessa carta tão teológica, da carta de Roma, da carta aos Romanos. Quando nós lemos Romanos, nós vemos toda a profundeza que Paulo passa nos seus ensinos teológicos, nessa carta que Paulo escreve à igreja de Roma, que não foi Paulo que fundou, e nós só saberemos na eternidade. É interessante isso, né, irmãos? Não foi Paulo nem Pedro que fundou a igreja de Roma, foram anônimos, e lá na eternidade saberemos, porque Deus usa grandes homens, mas também usa desconhecidos, que lá na eternidade saberemos, porque Deus é soberano, Ele usa quem Ele quer. Ele usa os pastores, Ele usa os evangelistas, mas Ele usa você também, porque Ele é soberano. Ele usa cada um com o seu talento, com o seu dom. Agora, interessante, irmãos, quando lemos o capítulo 8, antes de Paulo dizer, aqui no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, no versículo 35, Paulo vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Então, quando nós passamos a estudar a biografia de Paulo, a história do apóstolo Paulo, tudo isso Paulo passou no seu ministério. Paulo foi apedrejado, Paulo foi deixado como morto, Paulo foi perseguido, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi caluniado, Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi picado por uma víbora, Paulo passou tanto sofrimento por amor ao Evangelho, Paulo foi chicoteado, Paulo passou por tudo isso por amor ao Evangelho. E agora aqui, no final da sua terceira viagem missionária,
em Corinto, próximo a ele fazer agora a sua final da sua terceira viagem missionária, se preparando para ir a Jerusalém, onde ele seria preso. Paulo vai escrever à igreja de Roma que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, nós sofremos tudo isso, mas vale a pena, irmão, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Podemos passar por tudo isso, irmãos, porque a nossa vitória não é uma vitória terrena. A nossa vitória não é uma vitória nesse mundo, não é algo passageiro, é uma vitória eterna. Porque nós não buscamos uma coroa corruptível, nós não buscamos algo neste mundo. A nossa recompensa não é aqui na terra, a nossa recompensa está lá nas mansões celestiais. Porque se nós, quem está ouvindo? Porque se nós esperarmos em Cristo só aqui nesta terra, somos os mais miseráveis homens. Nossa recompensa está lá no céu. A nossa vitória maior, irmãos, não é aqui na terra. Aqui na terra a glória passa, a fama passa, o dinheiro passa, a beleza passa, tudo passa. Mas nós temos uma eternidade, nós temos um céu, como a esposa de Gunavim que canta naquele hino. Eu para cantar vou estragar o culto, mas aquele hino da harpa, que as irmãs cantam também, os irmãos cantam também, passarinhos, belas flores querem me cantar, mas nós temos lá no céu, irmãos, algo que não subiu ao nosso coração, algo que nos espera. É por isso que somos mais do que vencedores. Quem tem essa esperança? O cristianismo é uma crença que reflete para a eternidade. É por isso, pastor Marcelo, que eu nunca vou concordar com a teologia da prosperidade. Irmãos, é claro que o Senhor Jesus pode dar uma casa, é claro que o Senhor Jesus pode dar um carro, claro, mas se nós pregarmos isso, irmão, o evangelho é algo eterno. O mais importante é o céu. Eu sinto a presença de Deus, igreja. Somos mais do que vencedores. Quem é mais do que vencedor aqui? Quando eu estava lendo esse texto à tarde, o Espírito Santo falou ao meu coração: o crente em Cristo, ele é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus ele tem 7 grandes vitórias. O crente tem em Cristo Jesus, o crente conquista 7 grandes vitórias. Quem sabia disso? Eu quero pregar nos minutos que me restam sobre isso, irmãos, sobre as 7 grandes vitórias que o crente tem. Quem quer ouvir a mensagem? Irmãos, eu não gosto muito de fazer isso, mas se você quiser, se você sentir no coração, irmãos, diga para o irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: eu não sou muito de fazer isso, mas se você sentir no coração, fique à vontade e faça. Diga para ele: você sabia que o crente em Cristo, através do sacrifício de Cristo, através de Jesus, o crente tem 7 grandes vitórias? Diga: o crente tem em Cristo 7 grandes vitórias. É por isso que ele é mais do que vencedor. Quem pode glorificar o nome dele? As 7 grandes vitórias do crente. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Vamos lá então, na Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, irmão? A primeira grande vitória do crente na Bíblia, vou começar para a maior de todas.
todas. A primeira grande vitória, se você quiser conferir, tem irmão que gosta de conferir, ou apenas ouça, fica à vontade. Você está na casa do Pai, vamos lá. Primeira grande vitória do crente está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Jesus ressurreto diz para a igreja de Filadélfia. Se você quiser conferir, Apocalipse 3 e 11, olha o que Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora. Quem ainda espera a volta de Cristo? Quem espera? Tem gente que não espera mais, nem quer que ele, está tão acostumado com o mundo que nem quer mais que ele volte. Mas você quer que ele volte, né? Quem quer que ele volte? Quem quer? Eis que venho sem demora, guarda o que tens. A igreja de Filadélfia tem coisa boa, irmão, A igreja de Filadélfia tem amor, tem unção de Deus. Tem unção de Deus aí, tem poder, tem graça, tem fé. Guarda o que tens, para que ninguém, esse ninguém é o diabo. Porque 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, com uma espada de fogo ao teu redor. Anda de redor, bramando. Olha só, eu sinto Deus. Quem sente Deus? Quem sente Deus? Bramando como leão, porque ele é falso leão. Ele é falso leão, ele é fake news. Ele é falso leão, porque o verdadeiro leão está lá em Apocalipse 5 e 5. O leão da tribo de Judá, que está aqui nessa noite. Quem sente a sua presença? O leão da tribo de Judá. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é símbolo de vida eterna. Aí eu me lembro de Filipenses. Paulo diz assim, Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Alguns dizem que Paulo ele usa a figura do maratonista, do atleta que corria para ganhar uma coroa, mas vinha o adversário e colocava alguma coisa ali, para tentar ali distrair o corredor parar ali e perder a coroa. Alguns anos atrás tinha um brasileiro correndo uma maratona. Os irmãos vão estar lembrando, de repente veio um italiano, segurou o brasileiro. Quem se lembra? E por ele segurar o brasileiro perdeu. O brasileiro é sarrado, irmão, perdeu a medalha. Quem se lembra? O italiano segurou numa Olimpíada. Quem se lembra desse episódio, Por uns segundos o corredor perdeu. Então, quando Paulo usa esse exemplo, se o maratonista parasse, olhasse, que coisa interessante isso aqui, vinha outro, passava na frente e ganhava, pegava a coroa. Aí Paulo, sabendo disso, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que atrás. Eu não tenho tempo a perder com o diabo. Eu não tenho. O meu alvo é a coroa. O meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. Ei, irmão, não perca tempo com o mundo. Não perca tempo com essas coisas passageiras. O teu alvo é o céu. Não perca a tua salvação em Cristo Jesus. A primeira grande vitória é a salvação. Quem é salvo aí? Quem é salvo aí? A primeira grande vitória, pastor Marcelo, é a salvação. É a salvação. É a salvação. Tem gente, irmão, que tem $1 milhão na conta, mas não é salvo. Mas tem gente aqui, irmão, se bobear, se sacudir assim, não tem uma tartaruga no bolso. Tartaruga é R$2, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Seu nome está escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Quando os discípulos expulsaram os demônios lá numa aldeia samaritana, Lucas 10:20, eles voltaram faceiro, alegre. Aí Jesus vai dizer: alegrai-vos antes
pelos vossos nomes estarem escritos no céu, no céu, no céu. Quem tem o nome escrito no céu aí? Quem tem o nome escrito? Ô pregador, meu nome não está escrito na calçada da fama em Hollywood, mas teu nome está escrito no livro da vida. Teu nome está escrito no livro da vida. Eu sinto a presença de Deus. A primeira grande vitória é a vitória da salvação. O que adianta o homem perder, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. A primeira grande vitória é a vitória da salvação. Mas além da vitória da salvação, estou pregando sobre as 7 grandes vitórias do crente. Quem é salvo aí? Eu sou salvo. A segunda grande vitória, se você quiser conferir, fique à vontade, apenas ouça. A segunda grande vitória está lá em João 1:29. Evangelho de João 1:29. Lá está João Batista, que pregava uma mensagem que hoje não ia dar muito ibope, né, irmão? João Batista que pregava assim: raça de víboras! Quem? Sabe qual é o João Batista que tem muita agenda hoje? Raça de víboras! Será que ia ser muito jovens? Ou seja, será que eles iam receber muito convite para pregar no congresso hoje, irmãos? Raça de víbora! Será que ele ia pregar nos milhões hoje? Raça de víbora! Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? A pregação é maravilhosa, é? Aí de repente João Batista pregando, e ele pregava no deserto. Não tinha ar condicionado, nada. Não, era deserto, perto do Jordão, né? Raça de víbora! De repente ele para, ele olha, lá vem Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, quem está assistindo Deus aí, irmão? Coisa linda. Isso aqui é melhor que o Domingo Espetacular. Eu digo Domingo Espetacular porque Globo lá eu assisto, irmão, assisto o recorde. É quem pode glorificar o nome do Senhor. É isso aí. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual é a segunda grande vitória? A vitória contra o pecado, contra o pecado, contra o pecado. Irmãos, nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Jesus nos libertou. Quem é liberto do pecado aí? 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 Irmão, fosse falar outra hora, irmão. Tínhamos aqui, irmão, que tomava todos. Tomava da número 1 a 51. A essa hora, irmão, meu Deus, só o sangue de Jesus. Tinha gastado todo o dinheiro já. O outro era tão mentiroso, irmão. Eu conheci um irmão antes de se converter, que ele era tão mentiroso, ele era pescador ainda, irmão. Não tem pescador aqui? Um dia ele contou, eu trabalhei com ele numa empresa, que ele me viu, antes de ele converter, ele era tão mentiroso, que um dia ele contou, ele veio de Mato Grosso, um dia ele contou que ele estava lá, lá, contou que ele viu, não sei, uma sucuri que engoliu uma picada. Eu disse, irmão, então era pior que a anaconda do filme da Jennifer Lopez. Mentiroso. Mas Jesus libertou da mentira. E hoje é um servo de Deus. Mentiroso. O outro era ladrão, se bobeasse, roubava da mãe. Hoje não é servo de Deus. Irmãos, quem é liberto do pecado aí? A segunda grande vitória é a vitória contra o pecado. Hoje nós não estamos mais sob o domínio do pecado, porque Romanos 6:18 diz: e libertados do pecado foste feito servo da justiça. O pecado dizia assim: ó, vem aqui, ó, vem, vamos fumar, vamos beber. Hoje não. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne,
carne, mas segundo o Espírito. Mas é o Espírito que nos guia. Quem é guiado pelo Espírito? Quem é guiado? Você não está mais sob o domínio do pecado. Hoje quem te guia é o Espírito. É o Espírito. É o Espírito Santo que guia a tua vida. Abacai, Juquemanaço, Remanaia. Irmãos, é o Espírito Santo. Agora o mais interessante, irmão, é que o sangue de animais, ele cobria, e o sangue de Jesus tira. É diferente, né? Você sabe, irmãos, que às vezes a visita chega sem avisar, e não dá tempo de limpar a casa. Já aconteceu comigo. Aí sabe o que a gente faz? Tem um tapete, né? A gente pega a vassoura e joga a sujeira debaixo do tapete. Quem já fez isso? Eu já fiz. Aí a visita está conversando com a gente, a sujeira debaixo do tapete. É isso que o sangue de bois, de cordeiro fazia. Mas o sangue de Jesus não, irmãos. Não joga a sujeira para debaixo do tapete. Tira. É isso que o sangue faz. Oh, precioso sangue! Quem foi lavado pelo sangue de Jesus? Quem foi lavado pelo sangue de Jesus? A segunda grande vitória é a vitória contra o pecado. Estou pregando sobre as 7 grandes vitórias do crente. Mas a terceira grande vitória, onde está a terceira grande vitória? Está lá. Se você quiser conferir, fique à vontade. 1 João 2, 15, 16 e 16. Confere aí para ver se, porque é bem falha, irmão, né? Falha. 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que é de Deus permanece para sempre. Qual é a terceira vitória do crente? A vitória contra o mundo de pecado. O mundo contra o mundo, irmãos. Na Bíblia há 3 mundos. Contra o mundo, quantos mundos? Primeiro, o mundo cósmico, o mundo como esse mundo físico, né? O mundo cósmico. O segundo mundo, o mundo como humanidade, o mundo de pessoas do ano. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o terceiro mundo é esse mundo aqui, esse sistema dominado pelo diabo. Esse mundo que não gosta de você, você é crente. Esse mundo que te afronta. Esse mundo aí que zomba de ti. Esse mundo aí da ideologia de gênero. Esse mundo aí que não gosta de nós. Esse mundo que é pior que Sodoma e Gomorra. Mas está chegando a hora que esse mundo não vai. Que nem aquele hino que nós cantávamos, né? Onde está esse povo barulhento? Não vai encontrar mais nós aqui não. Porque a trombeta vai soar. Nós seremos arrebatados. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? O que poupa esse mundo é que a igreja está aqui ainda. O que esse mundo tem a sorte de não conhecer a ira de Deus ainda é porque a igreja, é porque eu e você ainda estamos aqui. A terceira grande vitória é contra esse mundo, irmãos, porque esse mundo nos afronta, mas em Cristo Jesus nós vencemos esse mundo. Esse mundo não gosta, não suporta nós, mas nós vencemos esse mundo em Cristo Jesus, porque a nossa vida não é baseada naquilo que a mídia diz, não é baseada naquilo que a Globo diz, não é baseada naquilo que eles falam, mas é baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Nós vencemos o mundo. Quem venceu o mundo aí? Quem vence o mundo aí? Os jovens vencem o mundo, a igreja vence o mundo pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra. A terceira vitória do crente é contra o mundo de pecado. Agora a quarta vitória do crente. Estou pregando sobre as 7 grandes vitórias do crente. A quarta vitória, o pastor Marcelo, Deus usou a boca dele falando já nesse culto. A quarta vitória está em Lucas 10 e 19. Lucas 10 e 19 diz assim o texto: eis que vos dou o poder para pisar
pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A quarta vitória é sobre os demônios. A igreja vence o poder dos demônios. Mas tu acredita que tem crente que tem medo de macumba, irmão? Crente que tem medo de olho gordo, irmão? Eu cheguei um dia na casa da minha irmã e ela disse: irmão Clóvis, eu não chamo aquele vizinho da frente aqui, aquela vizinha da frente aqui não. Por quê? Porque ela veio aqui e matou minha planta, e a planta estava seca assim, mano. Que negócio é esse, irmão? A irmã tem o sangue, a irmã tem Deus, a vida, irmã, pode, irmão? Não, bem mais aqui não. Olho gordo. Não. Deus é maior na sua vida? Não, irmão. Nós temos Deus, o nosso Deus é maior na nossa vida. Tem crente que tem medo de passar na frente do cemitério meia-noite, irmão. Que negócio é esse? Vai se converter, irmão? Tem crente que tem medo de assombração. Eu contei aqui que eu fui visitar. Como é que eu não disser Deus? Osmar? Eu fui visitar um amigo meu, Osmar. Aí estava pálido, branco, assustado. Eu cheguei assim, irmão Osmar, falei: que foi, meu amigo? Foi. É que meu tio morreu. Aí eu disse: mas o que tem? É que eu estou sozinho em casa. Minha esposa foi com a minha filhinha dormindo na minha sogra. O que tem? Eu vou dormir sozinho. Eu não posso dormir contigo. O que tem? Porque eu estou com medo. Medo do quê? Que meu tio apareça para mim. Medo de assombração, irmão. Isso vai te converter, rapaz. Medo de assombração. Um assembleano, mais de 20 anos de crente. E que vou orar para Deus te dar espírito de fortaleza. Tem vergonha na cara? Depois descobri que ele andava assim com terror. É por causa disso aí, ó. Fica assim com vampiro, depois fica com medo. Fala de álcool dentro, o negócio voando, fica vendo, não consegue dormir. Fica vendo Satanás, depois vai se converter, rapaz. Irmãos, você tem autoridade de Deus na vida. Você tem autoridade de Deus na vida. Quem tem autoridade de Deus? Eu sinto Deus aqui nessa noite. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando com alguém nessa noite. Agora, eu tenho que falar, irmão, senão Deus cobra de mim depois em casa. Agora estou querendo inventar uma lei agora que não pode mais expulsar demônio. Quem sabia disso aí? Já pensou em você preso então, irmão? Não pode preparar a cadeia para mim então? Que negócio é esse? Está escrito em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maior é o Deus que está conosco. A quarta vitória é contra os demônios. E a quinta vitória? A quinta vitória está em João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Quem quer ver Deus aí, irmão? Quem quer ver Deus? Ser sincero agora. Quem quer morrer agora? Agora. Quem quer morrer agora? Agora. Conta-se, posso contar uma ilustração. Quem está ouvindo aí? Quem está gostando da mensagem? Ainda bem, perto das 9 horas ainda bem. Conta, é uma ilustração. Conta-se que a morte chegou na casa de um homem. É uma ilustração. Aí ele abriu a porta. Eu vim te buscar. Morte com caveira assim. Pelo amor de Deus, morte, eu sou muito novo para morrer. E a morte ficou com pena. Se a morte tivesse pena, né? Tá bom então? Eu não faço isso, mas eu vou ser misericordiosa. Tô boazinha. Daqui a um ano eu te busco então. E a morte voltou para a casa dela. Eu quero conhecer a casa da morte. Aí tá, um ano, o camarada aprontou. Aí um dia ele olhou no calendário, era certinho o dia que a morte vinha buscar ele.
Aí ele olhou para a esposa: Deus, a morte vem me buscar hoje. Eu tenho que fugir da morte. Daí ele era flamenguista, vestiu a camisa 10, a camisa do Zico. Eu vou cair no mundo aqui, ó. Vou cair no mundo. A morte não vai me pegar. Foi numa barbearia, ele era cabeludo, passou a máquina zero. Foi no estado do Maracanã. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Quero ver a morte me encontrar aqui. A morte chegou na casa. A mulher, a esposa, entendeu? Estou indo na morte. Sorriso amarelo. Cadê o fulano e tal? Aí ele caiu no mundo aí, fugindo da senhora. Aquele miserável. A morte ficou furiosa. A morte voltando para a casa dela. Quem quer conhecer a casa da morte? Você não quer, né? A morte voltando. Mas a morte sobrevoando o Maracanã lotado de vascaíno e flamenguista. A morte olhou assim, por desaforo. Eu vou levar aquele carequinho flamenguista comigo. Ou seja, irmão, não tem como escapar da morte. Só 2 homens escaparam, o Enoque e Elias, e só um venceu: Jesus, que ressuscitou ao 3º dia e está vivo, está vivo. Mas aqueles, eu tenho uma esperança. A igreja que será arrebatada também vai vencer a morte. Quem tem esperança de ser arrebatado? Eu tenho esperança, eu tenho esperança. Ei, os salvos em Cristo vencerão a morte. Ei, o crente vencerá a morte em Cristo. Quem tem essa esperança? A 5ª vitória é contra a morte, é contra a morte. O salvo vence a morte. E o salvo em Cristo, irmão, aquele que é salvo em Cristo, a morte é um veículo, sabia disso? Porque Lázaro, quando ele morreu, Lázaro, os anjos o levaram para o paraíso. A morte para o justo é um veículo que leva para Deus, sabia disso? Oh, coisa linda, maravilhosa. Então, a 5ª vitória do crente é contra a morte. Quem pode glorificar o nome do Senhor? 6ª vitória está em Isaías. Deus usou a boca do pastor Marcelo também, confirmando a mensagem. Está em Isaías capítulo 53 e versículo 4. Isaías 53 e versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A 6ª vitória do crente é sobre as enfermidades. Quem crê que Jesus cura? Quem crê? Jesus ainda cura. Ele ainda cura do câncer. Ele ainda cura da AIDS. Ele ainda ressuscita mortos. Quem crê? Quem pode glorificar o Senhor? Deixa eu fechar a Bíblia para terminar a mensagem. A 7ª vitória do crente está lá em Apocalipse 12 e 11. Está lá em Apocalipse 12 e 11. Diz assim o texto: a 7ª vitória do crente. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe, a igreja vence. Eu venço. Você vence pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Tem sangue do Cordeiro aí? Tem sangue do Cordeiro aí? Tem sangue, tem sangue, tem sangue do Cordeiro aí? Tem sangue do Cordeiro aí? A igreja vence pelo sangue do Cordeiro. A igreja vence. Irmãos, eu acho tremendo aquela passagem no livro de Êxodo, quando o anjo da morte passou pela terra do Egito, e onde tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo não podia tocar nos primogênitos. O historiador diz, quem está ouvindo? Com isso eu termino. O historiador diz que uma menina judia, ela se levanta um pouco antes da meia-noite e ela vai ao quarto do seu pai judeu. Ela era primogênita, e ela diz: papai, o Senhor passou o sangue nos umbrais da porta. E o seu pai diz: eu mandei o servo passar. E ela volta a se deitar, mas algo inquieta o coração da menina judia. E ela volta: papai, o senhor tem certeza que o Senhor passou o sangue nos umbrais da porta? E ele disse: passei. E ela volta a se deitar, mas pela 3ª vez ela vai no quarto do pai, porque algo inquietava o coração da menina judia. E ela pergunta: papai, o senhor realmente passou o sangue? Eu mandei o servo passar. Mas então papai se levanta, pega na mão da menina. Vamos ver então.
Vamos para o papai ver se o servo passou. E quando eles chegam, para a surpresa do papai judeu, o servo havia esquecido de passar o sangue nos umbrais da porta. Mas então o papai olha para a menina, para sua filha, e diz: mas minha filha, ainda dá tempo de passar o sangue nos umbrais da porta. Ainda dá tempo. Pregador, o que isso tem a ver com a mensagem? Levante a sua mão, eu quero dizer algo. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida nesta noite de domingo. Se você não tiver o sangue de Cristo sobre a sua família, se faltar o sangue nesta noite sobre o teu casamento, sobre a sua vida, ainda dá tempo de ter o sangue de Cristo sobre a sua vida. Ainda dá tempo de ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ainda dá tempo, porque a meia-noite espiritual ainda não chegou sobre este mundo. Ainda dá tempo de ter o sangue de Jesus. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ainda dá tempo. A sétima vitória é pelo sangue de Jesus. Sete grandes vitórias do crente: a vitória da salvação, a vitória contra o pecado, a vitória contra o mundo, a vitória contra os demônios, a vitória contra a morte, a vitória contra as enfermidades, e a vitória pelo sangue. Tem a vitória pelo sangue aí, tem a vitória contra o pecado aí, tem a vitória da salvação aí. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. O diabo quer que você seja um perdedor, mas quem é perdedor é Ele, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Sinto algo tremendo da parte de Deus. Nós vivemos dias difíceis, irmãos, dias conturbados, mas você está na presença de Deus. Eu sei que essa palavra falou com você. Quero que você levante as suas mãos aos céus agora. É o culto em família. Onde estão as famílias? Onde estão as famílias? Sangue nos umbrais, sangue nos umbrais. Charamai de gavassorenesses. Alamai do rochoganasses. Leviai de viasurenesses. Oh, vamos orar agora, vamos orar. A fúria do aniversário é muito grande nesses dias para destruir famílias e casamentos. A fúria é tão grande, irmãos. O inimigo tem trabalhado para destruir casamentos, famílias. Mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida, está sobre o seu casamento, está sobre o seu ministério. Toda obra, todo aquilo que se levanta contra você vai cair por terra. Deus é maior na sua vida. Vamos orar. Eu quero que você apresente agora. Eu quero que você apresente agora a tua aflição, a tua luta. Há pessoas que entraram aqui, Deus está tocando no meu coração. Há pessoas que entraram aqui com grandes problemas, com grandes aflições, e Deus quer te ajudar, quer te fortalecer nessa noite. A semana inteira, hoje é o primeiro dia da semana, e Deus vai te fortalecer para você suportar a semana, suportar a segunda, suportar a terça. Deus tem um renovo nesse domingo, nesse primeiro dia, para você passar a semana inteira vencendo, sendo um vencedor. Amém? Vamos orar? Levante as mãos aos céus. Eu quero perguntar antes de orar: tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém quer aceitar a Cristo como Salvador? Alguém quer voltar para Jesus? Tem alguém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Aí atrás, tem alguém para Jesus? Alguém quer reconciliar com Deus? Alguém quer aceitar? Vai assim com a mão se tem alguém para Jesus nessa noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Não temos ninguém para Jesus? Agora, se você sentir no coração, se a palavra falou com você, se você sentir no coração de querer vir à frente, mas não, fica aqui, levante a sua mão mesmo. Levante a sua mão. Se você estiver perto da sua família e quiser abraçar a sua família, quiser estar aí com a sua família,
Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada nesta noite sobre as 7 grandes vitórias do crente. Senhor, nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra. Tu sabes, Senhor, como o inimigo tem trabalhado de uma forma terrível para destruir as famílias. É o culto da família, Pai, que nós estamos vivendo dias em que o diabo tem trabalhado na área da educação, na área atacando as crianças, atacando os adolescentes, atacando o casamento, Senhor, atacando, Pai, as famílias, destruindo, Pai. É um ataque terrível. Mas Deus, nós estamos esta noite orando pelas famílias, orando pelos casais, orando pelo pai, pela mãe, pelos adolescentes, Pai. Nós estamos orando pelos jovens, orando pelas crianças. Guarda, Pai, guarda os obreiros também, o pastor Marcelo, os obreiros, cada um de nós que está aqui, Pai. Pela igreja, pela mãe, pelo pai, pelo menino, pela menina, Senhor, pelos ataques do inimigo, Senhor. É o último instante da igreja. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Toda obra maligna, toda obra do aniversário, todo laço, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tenta contra essa igreja, contra esse trabalho, caia por terra, Senhor. Toda obra maligna, toda obra contrária, seja desfeita da força dos teus filhos. Todo embaraço caia por terra, Senhor. Fortaleça teu povo, porque a última palavra